Cecília. Com certeza, Carla, obrigada. Vai ter muita conversa, muita articulação envolvendo a PEC da transição e a gente conversa agora sobre isso com o deputado Ricardo Barros, do Progressista, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara. Bom dia, deputado. Obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia a todos. Deputado, que avaliação que o senhor faz nesse momento? A gente está vendo a ala ligada ao PT bastante esperançosa com relação à aprovação, sem maiores intercorrências na Câmara amanhã. Que avaliação que o senhor faz hoje? A gente vai ter reunião de líderes com o presidente da Câmara. Queria saber seu posicionamento. Bem, a consulta feita aos líderes anteriormente apontava para 80 bilhões e que o relator acabou de confirmar, 75 bilhões são suficientes para cumprir a promessa dos R$ 600 do Auxílio Brasil e por um ano. Agora o governo veio com uma PEC muito maior, com recursos muito mais elevados e aprovou no Senado. Os líderes da Câmara, então, consultados sobre o novo texto, reuniram cada um as suas bancadas e hoje, logo mais, às 12h30, na reunião com o presidente Arthur Lira, e vamos somar votos, bancada por bancada, para saber como estarão a previsão de votação e como estarão os partidos para indicar essa votação. Na Câmara, no Senado foram 4 destaques, discutindo o prazo, discutindo valores, e eu acredito que na Câmara teremos também muitos destaques, especialmente para reduzir para um ano, que é como eu vou votar, e para reduzir valores, porque quando se reduziu de 175 bilhões a 145 no acordo do Senado, o relator incluiu 3 novos dispositivos sobre PIS/PASEP, universidades, Fiocruz, que não estavam lá e que recolocaram, então, mais 30 bilhões fora do teto. Então, a PEC, na verdade, está, como a transição pediu, com 198 bilhões de limite. Vamos ver como reagem os líderes da Câmara. Eu espero ter essa contabilidade junto com o presidente Arthur Lira, logo mais na hora do almoço. Deputado, bom dia. Ricardo aqui falando, seu xará, líder. Bom dia para o senhor, obrigado por falar aqui com a gente. O senhor mencionou ontem que a tramitação vai ser diferente do que foi no Senado, né? Claro, a gente está observando esse desejo de alguns deputados de alterarem algumas coisas. O senhor acaba de dizer, então, portanto, que vai propor a redução para um ano e os deputados também estão de olho nesses gastos que foram incluídos ali para fora do teto, principalmente na CCJ, né? Pelo senador Alexandre Silveira, então relator ali na comissão. Como é que o senhor avalia? Porque nesse momento o presidente eleito Lula está reunido com o presidente Arthur Lira, né? Também numa conversa para tentar aprovar nessa quarta-feira. O senhor acredita que mesmo com as alterações isso ande, porque está acontecendo reunião de Lira e Lula agora, né? Qual é a avaliação do senhor sobre a efetividade também? Claro, os senhores vão se reunir, mapear quantos votos tem, mas para barrar essa PEC com 2 anos e com esse valor? Bem, eu acredito que não teremos problemas com a aprovação da PEC, porque houve uma decisão de que, sim, a base do governo Bolsonaro votaria a favor do aumento dos R$ 600 e também do aumento real do salário mínimo. Com isso, essa decisão tomada, então a PEC andou com muita tranquilidade, na velocidade adequada. O presidente Arthur Lira fez a sua parte, né? Colocou a PEC junto com outra que já estava pronta para votação, que tinha mesmo tema, e nós vamos apreciar esta semana no plenário. Está na pauta da semana. Ele não tem ainda o dia definido que nós vamos votar exatamente porque está em negociações. Essa reunião com o presidente eleito Lula é muito importante para definir as condições dessa votação. O presidente Arthur Lira tem muita liderança sobre a base do governo. Ele influencia muito os senhores líderes partidários. O governo não pode fazer destaques. Quem faz destaques são os partidos. Então, cada partido, o PL, que é o partido que hoje anunciou oposição, e outros partidos, republicanos, União Brasil, progressistas que são independentes, poderão propor destaques, emendas que serão discutidas. Agora, a própria apresentação
e emendas vai depender desta conversa com o presidente Arthur Lira, que relatará aos senhores líderes o que ele falou com o presidente eleito, o presidente Lula. Então, Zé Guimarães já foi líder do governo na Câmara, né, e certamente assumirá novamente essa posição, e é muito articulado. Nós teremos condições de fazer um bom diálogo e aprovar a PEC. Eu não tenho dúvidas que ela será aprovada. Agora, se a Câmara vai poder alterar alguma coisa ou não, isso é que nós vamos definir na hora do almoço. E se ela for reduzida para 1 ano, que me pareceu uma vontade majoritária dos senhores líderes, pelo menos até agora, né? Pode ser que nas últimas conversas eles mudem essa posição, também não afeta o relatório do relator senador Marcelo Castro, que quer votar já na semana que vem no plenário o orçamento. E é bom que votemos o orçamento, possamos abrir o ano com tudo devidamente em ordem. Então, é vontade do conjunto dos parlamentares, governo e oposição, garantir os R$600 do Auxílio Brasil para os brasileiros no ano que vem, e por isso a PEC vai ser aprovada. Vamos ver se com ou sem alterações. Deputado, a gente já entende que é interessante, inclusive, para o governo, nesse momento, aprovar a PEC, porque também ajuda a desafogar as contas do governo nesse momento. Essa foi uma declaração, inclusive, já do senhor, mas a gente sabe que amanhã tem um outro julgamento importante com relação ao orçamento secreto, que o senhor já disse que acredita que seja um ativismo político dentro do judiciário, e ontem a gente teve cenas lamentáveis de apoiadores do presidente Bolsonaro logo depois da diplomação do presidente, numa forma de manifestação bastante violenta depois da diplomação do presidente eleito junto com o vice Geraldo Alckmin. O governo se posiciona de alguma forma com relação a esses dois pontos, tanto com relação ao orçamento secreto quanto às manifestações, porque a gente aguardou um posicionamento mais firme que até agora não veio. Bem, quanto ao orçamento secreto, não existe orçamento secreto, não tem nada de secreto. Tudo é fruto de convênios publicados, aprovados tecnicamente e no Diário Oficial. Então, não tem orçamento secreto. As emendas de relator do que nós estamos tratando, um julgamento das emendas de relator é puro ativismo político do Judiciário. O ministro Alexandre de Moraes escolheu impor a confiança nas urnas e não esclarecer os pontos que tinham dúvidas. Fez até uma resolução proibindo criticar as urnas no TSE. Depois escolheu impor, né, agora aos que discordam ou que estão inconformados com o resultado das eleições ou que se manifestam por outros valores da família, liberdade, né, ele impõe agora uma reação, diz que vai prender todo mundo, né? Ele quer coagir as pessoas a não se manifestar. É errado também. É livre a expressão no país. Ele bloqueia redes sociais de parlamentares. É errado também, nós temos imunidade. Então, agora ameaça de novo que que não vai parar de agir contra, porque quando encerrou a diplomação, ele, como presidente do TSE, não pode mais agir sobre a eleição. Então, ele vai ficar naquele inquérito fake news que ele tem no Supremo. De novo, ele quer impor às pessoas. Quando multou o PL em 20 bilhões, ele constrangeu o partido a fazer novos questionamentos sobre o processo eleitoral, inclusive sobre as resoluções, muitas que ele emitiu durante a eleição, prejudicando a campanha do Bolsonaro, que deveriam sim ser questionadas. Então, o que precisa, gente, é ter diálogo, é ter tranquilidade, não essa tentativa do judiciário de se impor sobre os outros poderes, de decidir sobre prerrogativas de outros poderes, precisa cessar. Essa é a grande tarefa do novo Congresso Nacional que vai assumir, e eu espero que faça isso. E a presidente Rosa Weber, que eu espero também que ela, né, coloque esse julgamento no banho-maria, porque isso é exclusiva prerrogativa do Congresso Nacional. O Supremo não tem que se manifestar sobre isso. Deputado, só para encerrar, sobre as manifestações de ontem, ficou faltando só o senhor responder. Sim, lamentáveis as manifestações, não é o que nós preconizamos na nossa democracia, né? O que existe é um inconformismo de pessoas que ou não se conformam da vitória do Lula ou não se conformam da derrota do Bolsonaro. E, lamentavelmente, pelo que vemos, vamos viver essa polarização, provavelmente por todo esse próximo mandato.
Então, é preciso todo mundo aprender a lidar com essas opiniões mais claras do eleitorado, né? A oposição não vai estar só no parlamento, né, na tribuna, vai estar também nas ruas. Então, é preciso ter tranquilidade, conviver. Muito difícil para a sociedade ficar enfrentando esses conflitos. Então, todo mundo tem direito a expressar a sua opinião, todos têm que ter liberdade para expressar a sua opinião, é um recado para o Supremo Tribunal Federal, e sem violência. Vamos tentar chegar a esse ponto, né, em que todos tenham um posicionamento firme, claro, mas sem invadir a liberdade e o posicionamento dos outros. Deputado Ricardo Barros, lhe agradeço muito pela participação conosco aqui no Em Ponto. Um bom dia de trabalho aí para vocês. Obrigado. Muito obrigada. Ricardo, um beijo.